Voltei. E olha só, nós vamos agora colocar o nosso livro na página 80, tá? E aí na página 80, nós vamos ver qual é a relação que existe entre as plantas e a alimentação, não é verdade? Por exemplo, vários tipos de plantas, elas servem de alimento pra gente, tá bom? Por exemplo, tem plantas que a gente aproveita só as folhas, tem plantas que a gente aproveita só os frutos, tem plantas que também são raízes, que a gente aproveita só as raízes, tem plantas que nós aproveitamos só as sementes, plantas que aproveitamos só as flores delas e plantas que nós consumimos o quê? O que está no caule delas, dentro do caule, tá? Então, quando eu faço essa relação das plantas e alimentação, a gente vai falar o quê? Das plantas que são o quê? Comestíveis, né? Que a gente pode comer, tá? Então, vamos ver lá, olha só. As partes de muitos tipos de plantas são utilizadas na alimentação dos seres humanos e por isso são chamadas de plantas comestíveis, como eu acabei de falar para vocês, tá? E aí tá assim, olha, nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui, olha, que folhas são comestíveis que servem de alimentação pra gente? Aí eu vou citar aí 3 exemplos, ó. Folha, couve, alface e hortelã, tá? Geralmente o hortelã é usado para fazer o quê? Para fazer chá, temperar comidas, tá? Fruto, olha lá o nosso cupuaçu, né? O nosso cupuaçu tem o abacate e também tem tomate. Raiz, nós temos 3 exemplos de raízes que servem de alimentação pra gente. A cenoura, o rabanete e a batata doce. Sementes, nós comemos muitas sementes, como o feijão, a lentilha e o amendoim. Flores, que flores servem de alimentação pra gente? Aí vamos também citar 3 exemplos. O couve-flor, o brócolis e a alcachofra. E o caule, nós comemos o que do caule? O palmito, tomamos o caldo da cana, que sai da cana de açúcar, né? Como o açúcar também, que serve para adoçar os nossos alimentos. E o aspargo, tá? Só que aí, crianças, é o seguinte, essas plantas aí, elas servem de alimento. Só que tem umas plantas que elas são prejudiciais ao ser humano, tá? São chamadas de plantas tóxicas. Plantas que se a gente pegar nelas, tocar, tá? Manusear elas, colocar na boca, elas podem levar a gente até a morte. Então a gente tem que ter muito cuidado com todas as plantas que a gente tem contato direto. E aí lá embaixo fala assim, olha, algumas plantas podem causar problemas à nossa saúde ou a de outros animais, né? Como ocorre no campo isso? No campo ocorre muito o quê? De um animal, por exemplo, está solto no pasto, de repente ele começa a caminhar e vê uma planta, vai lá e come. Aquele animal, às vezes, o quê? Ele acaba morrendo, tá? Porque ele comeu uma planta que foi tóxica, uma planta que é um veneno, tá? Então, elas são plantas tóxicas. Nós não devemos tocar nelas, nem ingerir as plantas que nós não conhecemos, como eu acabei de falar para vocês. Será que vocês vão num campo qualquer e vão dizer, vão olhar uma plantinha bonitinha e vão dizer assim mesmo, ah, eu vou provar essa planta. Não façam isso, ó, não é bom, tá? Porque assim como ela pode fazer bem pra gente, ela pode nos levar até a morte se a gente não conhecer ela, tá bom, crianças? E aí, eu peguei aqui 2 exemplos de plantas tóxicas, ó, 2 exemplos. E aí nós temos aqui 2 exemplos de plantas tóxicas que a gente conhece bem. O papai e a mamãe conhecem muito bem essas plantas. Uma é a planta Comigo Ninguém Pode, tá? Que ela é muito perigosa. E a urtiga. A urtiga, se a gente pegar na urtiga, gente, a gente começa a ter um comichão na pele, tá? Começa a coçar o nosso corpo, assim, uma coceira insuportável. Então, esses 2 exemplos aqui que eu peguei são os mais conhecidos entre as pessoas, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer as atividades que estão aí na página 81. Olha só a primeira. Vocês vão fazer em casa, porque vocês não estão em grupo na sala de aula, mas vocês vão fazer em casa com o papai, com a mamãe, com os irmãozinhos, tá? Vocês vão fazer um cartaz com as partes da planta, tá? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Ó, mais ou menos como a tia Silvia fez aqui, ó. Nesse desenho aqui, por isso que eu coloquei aqui para vocês verem, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar o desenho das partes da planta, tá? Nas folhas, numa cartolina. Pode ser também, crianças, numa folha dessa pequena também, tá? Ó, numa folha assim,
Vocês podem colocar, tá? A raiz aqui, explicar o que é a raiz, tá? E aí vocês vão colar o desenho nessa folha, tá? E escrever o nome da planta a qual ela pertence, tá? Se é um mamoeiro, se é uma pereira, né? Que é uma planta que dá uma pera, se é uma planta de rabanete, de beterraba, vocês vão escrever a que planta pertence isso aí, tá? E vão guardar esse desenho, esse desenho que vocês vão montar aqui para a tia Silvia ver, tá? Ponham lá na pasta de vocês, aquela pasta que eu pedi para vocês fazerem no comecinho das nossas aulas online. Guardem lá que a gente vai corrigir, tá bom? E aí na segunda questão, vem aí para vocês escreverem as partes da planta indicada pelos números, né? Que parte da planta é o número 1? Tá lá, tem que observar bem o desenho. O número 2 é o quê? O número 3 é o quê? Aí vocês vão ver lá para que direção tá indo a setinha, tá? O número 4, o número 5 e o número 6. Só uma dica. As partes da planta são essas aqui, ó. Essas que estão bem aqui, tá? E aí a gente vai lá para a página 143 do material de apoio e vamos cortar essas peças que estão aqui, colar numa cartolina e pintar de acordo com cada parte da planta. E aí vocês vão pedir ajuda novamente do papai e da mamãe para eles falarem que parte, de que cor é para pintar cada parte, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá dizendo que é para pintar de vermelho, ó, bem aqui. Tá dizendo que é para pintar de vermelho a parte da planta responsável por iniciar sua reprodução, tá? O que é que inicia a reprodução da planta? São as flores e as sementes. Então, vocês vão lá e vão pintar, tá bom? Então, vocês podem ler o texto novamente. E aí, na quarta e última questão da nossa atividade do livro de hoje, tá assim, olha. Pesquise com seus familiares ou na internet o uso de folhas como as da beterraba e do rabanete ou da casca de bananas, receitas variadas. Traga uma receita para a escola. O que vocês vão fazer? No caderninho de vocês ou numa folha avulsa, vocês vão escrever uma receita, tá? Fazer uma receita. E guardar na nossa pasta. Quando a gente voltar para a escola, a gente vai tirar um dia, vai selecionar uma receita e vai fazer essa receita em sala de aula, tá bom? Mas olha só, crianças, vocês sabem, né? A tia Silvia, às vezes, ela esquece das coisas. Então, quando a gente voltar, eu quero que vocês me lembrem. Tia, quando é que a gente vai fazer a receita que a senhora vai escolher? Que a gente vai escolher, a gente vai fazer uma eleição na sala de aula com a receita de todo mundo e a gente vê a receita que vai ser mais votada, tá bom? Então, olha só. Um combinado entre a gente, mas vocês têm que me lembrar, tá bom, crianças? Então, olha só. Então, a nossa atividade de ciências, ela vai até aqui, tá? Estão indo atividades complementares, eu quero que vocês façam. E não esqueçam do desafio lá do início da nossa primeira parte da aula, tá? Que eu fiz para vocês, do nome lá que estão daquelas plantas, né? E me dizer o que é junção de quê? Juntou isso com isso e colocar no papel e mandar uma fotinho para a tia Silvia pisar para ela ver se tá ok, tá bom? Ó, eu quero dar muitos ok nessa atividade, tá bom? E nessas atividades complementares também que vão para vocês fazerem em casa, tá, crianças? Então essa atividade aqui, essa aula também tá muito gostosa, muito legal de fazer, muito divertida. Eu espero que vocês façam todos os deveres. A mesma coisa que eu falo todos os dias. Dúvidas, entrem em contato comigo, tá? Peçam ajuda para o papai e para a mamãe, porque não é vergonha. Quando a gente não sabe, a gente tem que pedir ajuda, tá? A tia Silvia, por exemplo, quando ela não sabe, ela vai pesquisar, ela vai procurar saber, para poder passar para vocês, tá bom? Então amanhã a gente se encontra na nossa aula de geografia. Eu espero que vocês tenham um resto de dia assim maravilhoso, tá, meus amores? Um beijo para vocês e até amanhã.